Boa noite. Com muito prazer que estou fazendo este vídeo, né, propondo este debate. Nesse primeiro momento, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento por fazer esse convite aí, de participar da primeira semana jurídica da Unemate Marcelândia. Gostaria que este momento fosse presencial, de estar com vocês, junto com vocês, debatendo ideias, dialogando, mas nessa conjuntura atual não será possível. E desejo que muito em breve vocês me convidem para participar dos próximos eventos, para que eu também conheça aí Marcelândia, que é uma cidade que eu não conheço, e conhecer vocês presencialmente, né? Conhecer de fato vocês aí. Bom, a maioria de vocês não me conhecem. Eu sou o professor Cauli, sou professor da Unifacip, na matéria de Direito Tributário e Direito Constitucional. Minha formação acadêmica, sou graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Grande Dourados, sou graduado em Direito pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Então, igual a vocês, eu também tenho graduação numa universidade estadual, vim de uma universidade estadual. A universidade estadual já foi a minha casa, então é com muita alegria que estou participando desse evento, né? Bom, fiz mestrado também numa universidade estadual, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em desenvolvimento regional e sistemas produtivos, e hoje estou em Sinop. Pessoal, fazendo um gancho até com a minha formação, já entrando na nossa palestra, eu queria dizer como que eu cheguei nessa matéria de estudo e também justificar a minha pesquisa, o porquê, a importância desse debate que eu venho propor para vocês. Bom, como eu me graduei em Relações Internacionais, e Relações Internacionais é um curso multidisciplinar, então você tem disciplinas de vários campos dos saberes, você tem matérias de direito, matérias de ciências políticas, matérias de economia, matérias de outras áreas da administração. Então, como esse curso de Relações Internacionais ele é multidisciplinar, permite que a pessoa, o graduando, ele tenha ali diversas visões. E por mais que eu não seja formado em economia, boa parte da minha pesquisa ela interrelaciona aí economia com direito. E nesse momento, não só nesse momento, mas em outros momentos da vida cotidiana, é importante que o operador do direito tenha uma visão holística, né? Não só puramente do direito, não pensando no Kelsen, na teoria pura do direito, mas envolver com outras matérias seria muito importante. Dessa forma, então, o meu debate aqui também fará uma proposta para vocês de também dialogarem com outras disciplinas, de ter uma formação interdisciplinar. E, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui um pouco. Faço aqui a minha apresentação. Me coloco à disposição aqui neste e-mail, caulif.s@gmail.com, para eventuais dúvidas, para ter um feedback aí, para dialogar de forma contínua com vocês e que não acabe aqui os nossos debates. Pessoal, peguei aqui um fundo de tela de Marcelândia, espero que seja de Marcelândia. Importante trazer algumas perspectivas do porquê esse distanciamento entre as disciplinas de direito e economia. Então, a gente tem um pequeno problema, antes de entrar no problema principal dessa palestra, que é essa falta de discussão, essa falta de diálogo entre essas duas disciplinas, entre direito e economia. E muito do porquê disso é o enfoque de cada uma desses cursos dentro da graduação. Enquanto a economia está focada em maximização de produção, em critérios de eficiência, o direito está muito mais voltado a aspectos de moralidade e ética.
Então, a gente tem aí um pouco de estruturas de pensamentos um pouco diferentes, né? Métodos diferentes, abordagens diferentes e também linguagens diferentes, aspectos linguísticos diferentes. Então, você vai ter operadores do direito aí abusando do latim, enquanto o pessoal da economia estará trabalhando lá questões de gráficos, estatísticas, matemática, entre outros elementos. Dessa forma, é muito importante para o debate atual, em que a gente apresenta uma conjuntura aí de iminente crise, de uma concorrente, né, de uma concorrente, não, uma corrente, né, uma corrente crise econômica e também social. Essa interdisciplinaridade, esse diálogo entre essas duas matérias seria muito importante. E, pessoal, um elemento que eu gostaria de trazer para vocês aqui, e aqui eu trago aqui algumas citações, não sei se eu poderei disponibilizar para alguém esses slides, mas aqui, por exemplo, a citação da professora Stein, que é professora da USP, que ela fala dessa questão aí da interdisciplinaridade, dessa falta de interdisciplinaridade, que o direito está muito mais focado para a ética e para a moral, e a economia muito mais voltada para a maximização de resultados e eficiência. Então, pessoal, o que eu quero propor primeiro é tentar trazer nesse debate aspectos econômicos também, não só de direito tributário, mas também aspectos econômicos. E primeira questão para a gente começar aqui o diálogo, é importante fazer aqui algumas menções, algumas pontuações sobre conceitos, ponderações conceituais. Primeiro, desenvolvimento econômico. A pessoa do direito, o operador do direito, não trabalha com a ideia de desenvolvimento econômico. Pouco se tem o conceito de desenvolvimento econômico. E aí, a doutrina, os principais autores da economia, dessa parte de desenvolvimento, terão um entendimento de que desenvolvimento econômico é diferente de crescimento econômico. Desenvolvimento econômico, vou explicar isso de forma mais aprofundada, mas basicamente a ideia de crescimento econômico com bem-estar social, com melhoria da qualidade de vida das pessoas. Em termos sintéticos, é mais ou menos isso. Então, a gente tem ali o crescimento econômico, e aí fazendo uma metáfora bem pobre, mas muito didática, é fazer o bolo crescer e dividir o bolo com aquelas pessoas que fizeram esse bolo crescer, com os trabalhadores, os empresários, com todas as pessoas que estiveram ali envolvidas, dando qualidade de vida para elas. Dessa forma, então, crescimento econômico seria basicamente só a ideia do bolo crescer. Então, por isso que tem essa diferenciação aí por parte da doutrina. Trago aqui, novamente, compartilhando a minha tela, trago aqui a ideia do professor Bresser Pereira, que fala que desenvolvimento econômico de um país, da nação, é o processo de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao capital, que leva ao aumento da produtividade, dos salários e do padrão médio de vida da população. Então, você tem um aumento do padrão de vida da população junto com o processo de acumulação de capital. Essa é a ideia aí do professor Bresser Pereira, pessoal. Um elemento que eu gostaria de trabalhar com vocês, para vocês entenderem também de onde vem a boa parte das minhas ideias, é justamente a ideia de desigualdade. Pessoal, o meu recorte teórico, a minha perspectiva teórica, ela vai fugir um pouquinho da ideia de liberalismo. Nada contra essa corrente, até porque eu preciso estudá-la para trabalhar os conceitos que eu trabalho, mas é importante trazer aqui que o liberalismo ele parte de um princípio de autoestabilização das economias. Williamson, por exemplo, um economista considerado liberal, entenderá que o fator tempo, a variável tempo, é o principal elemento para a estabilização das economias. Então, uma economia no ambiente de desigualdade, uma economia pobre, uma economia mais desenvolvida dentro de um cenário global, é uma questão de tempo para que a economia pobre consiga se estabilizar e ficar equiparada com a economia rica.
Por quê? Porque o fluxo de migração, o fluxo de capital, irá buscar novas oportunidades, novos investimentos dentro dessa economia mais pobre. Na minha perspectiva teórica e na perspectiva teórica dos autores que eu sigo, e aí eu trago aqui o professor Myrdal, é diferente. É basicamente um pouco a ideia do princípio da inércia, lá de Newton, um pouquinho puxando na física. Então, as economias que estão em crescimento tendem a continuar em crescimento e a se desenvolver, enquanto as economias estagnadas não irão sair da estagnação de forma muito fácil. Dessa forma, então, será muito melhor compreendida a seguinte afirmação do professor Myrdal, que eu trago também na tela. Estudos em muitos países revelam como o sistema bancário, quando não controlado para operar de maneira diferente, tende a transformar-se em instrumentos que drenam as poupanças das regiões mais pobres para as mais ricas e mais progressistas, onde a remuneração do capital é alta e segura, pessoal. Então, o professor Myrdal vai entender essa perspectiva da seguinte maneira, que a principal ideia dele é de que o jogo de forças do mercado, ou seja, a tendência natural do mercado, é de gerar desigualdade e não equilíbrio, não igualdade. Então, a principal ideia que desejo vincular é que o jogo de forças do mercado tende, em geral, a aumentar e não diminuir as desigualdades regionais. Esse autor, Myrdal, como alguns queiram, ele foi prêmio Nobel da Economia de 1974, se não me engano. Dessa forma, então, ele traz ali alguns aspectos, algumas ideias ali de desigualdades que o liberalismo ali ele tem uma tendência a negar. Pessoal, importante trazer aqui como essa ideia de desigualdade poderia ser superada, como esse elemento de desigualdade poderia ser superado. Dessa forma, então, eu quero que vocês compreendam o seguinte: se a tendência é a inércia, ou seja, aquela economia que está estagnada, ela tende a permanecer em estagnação, enquanto a economia que está em crescimento, ela tende a crescer ainda mais, até porque existe, como o professor Myrdal, eu mostrei aqui do professor Myrdal, há uma migração do fluxo de capital de uma economia estagnada para uma economia pobre, para uma economia mais rica, até porque nessa economia mais rica eu tenho mais solvência, eu tenho mais rentabilidade, provavelmente será mais rentável, tenho menos riscos. Então, a tendência é que a economia mais rica, o rico fique mais rico e o pobre fique mais pobre. Não as pessoas, mas as pessoas de forma consequente, mas sim os estados. Dessa forma, então, o Myrdal vai pensar que, e aí os principais pensadores da corrente desenvolvimentista, das teorias desenvolvimentistas, elas vão pensar em uma ideia de cooperação entre Estado e mercado. Ou seja, a tendência do mercado ela não leva ao equilíbrio. Então, eu preciso de um agente exógeno, ou seja, de fora, para que se conduza a economia ao desenvolvimento, uma economia estagnada, uma economia pobre, ao desenvolvimento. E quem é esse elemento exógeno? Esse elemento exógeno é o Estado. Então, as políticas públicas do Estado, na área econômica, elas trabalharão essa ideia de levar o desenvolvimento, de conduzir, de induzir o desenvolvimento nessas regiões. Dessa forma, então, pessoal, voltando a compartilhar minha tela, o professor Myrdal ele trabalhará uma ideia chamada de causação circular cumulativa. Voltando só um pouquinho, aqui, a causação circular cumulativa, ela pensa justamente essa ideia de desigualdade, em que um Estado, ele, por ser pobre, ele tende a perder capital, uma pessoa para um outro Estado mais rico, esse Estado rico torna-se mais rentável, as pessoas percebem, as instituições percebem que esse Estado é mais rentável e vai cada vez drenando esses investimentos. Então, você tem uma cíclica, um CCC, uma causação circular cumulativa. E, pessoal, agora entrando propriamente no direito, a boa parte dessas políticas públicas do Estado ocorre ali no direito tributário,
no crédito tributário de forma mais específica. Então, temos, então, ali, na modificação do crédito tributário, antes eu trago aqui um conceito do professor Carneiro sobre o que é crédito tributário, conceito de crédito tributário, mas na modificação do curso do crédito tributário é onde ocorrem as principais políticas públicas de desenvolvimento regional sobre a visão do direito e também as atuais, porque não as atuais políticas públicas ocorrem muito ali no crédito tributário. E aí, dentro da modificação do crédito tributário, temos a suspensão, a extinção e a exclusão do crédito tributário, que eu vou aprofundar isso. Não vou aprofundar nessas matérias, essas matérias aí vocês encontram em qualquer doutrina boa aí de direito tributário, nas aulas de direito tributário que vocês farão ou já estão fazendo, vocês poderão aprofundar um pouquinho nos conceitos de cada um, nas espécies que compõem cada uma desses gêneros, mas eu vou aprofundar em algumas, porque são políticas que eu tenho aí como propostas. Pessoal, inicialmente é importante pensar que a guerra fiscal foi não vou dizer um elemento aqui, mas um momento em que se houve um abuso do uso dessas modificações do crédito tributário. Desculpa. Como assim, Cauê? Diante de uma estrutura, de uma infraestrutura precária, alguns estados perceberam que era necessário ser atrativo para as indústrias investirem nas suas regiões. Dessa forma, se eu tenho uma infraestrutura deficiente, saúde, segurança, transporte, etc., deficiente, como ser atrativo para o empresariado, para a iniciativa privada se instalar lá? Então, a forma como se buscou atrair esse investimento foi através da chamada guerra fiscal, ou seja, dos benefícios, dos incentivos fiscais, que deu aí sim como consequência a chamada guerra fiscal. E o incentivo fiscal, pessoal, muitas vezes até de forma inconstitucional, porque precisava ali de autorização do CONFAS. Mas algumas questões aqui são importantes. Eu não posso dizer que a guerra fiscal é de todo ruim. Não posso. Não posso dizer que essa guerra fiscal, esses incentivos fiscais, são de todo ruim ou de forma muito perversa. Não posso, até porque tem alguns que dependem. Mas a forma como esses incentivos fiscais eles devem ser feitos é que pode ser perverso. E aí sim causa a chamada guerra fiscal. Pessoal, e aí o que ocorria? Buscando esses investimentos, muitas das unidades federativas, dos estados, davam incentivos fiscais. O outro estado dava um incentivo fiscal melhor, havia uma migração aí de indústrias. Muitos de vocês ouviram ou lembram de indústrias automotivas ou outras aí extensivas ou intensivas de trabalho que se instalaram em regiões diferentes do Sudeste e do Sul. Por quê? Porque a maioria das indústrias se concentrava no Sudeste e no Sul. E aí as demais regiões, a Norte e Nordeste e Centro-Oeste, buscaram ali formas de atrair essas indústrias que estavam concentradas, através dos chamados benefícios fiscais. Trago aqui um quadro de algumas políticas, algumas modalidades de incentivos fiscais dadas pelos estados. Pessoal, percebam ali que até estados do Sudeste e do Sul fizeram essas políticas, praticaram essas políticas de incentivos fiscais, de benefícios fiscais. E aí a gente tem das mais diversas formas, isenções, prazos diferenciados, redução de alíquota, redução de ICMS para exportação e muitas outras aí formas de políticas dentro de crédito tributário. Então, trago aqui um quadro para vocês, do professor Nascimento, para que vocês tenham aí um amparo de como esses estados utilizaram dessa política pública de benefícios fiscais, se é que pode ser entendida como política pública que os estados praticaram.
Pessoal, e aí vem o resultado disso. Por que eu digo que algumas políticas são perversas? Percebam aqui esse gráfico 2, que eu trouxe do Ministério da Fazenda e do IPEA, a seguinte situação. Em um primeiro momento, o que você observa é um aumento do PIB, um aumento até mesmo da arrecadação do tributo de ICMS. Por quê? Porque as indústrias vão se instalar nessas regiões, gerando ali novos comércios, novas polos de desenvolvimento, pensando ali num autor chamado Perrault, polos de desenvolvimento, etc., trazem ali novas atividades econômicas e as atividades econômicas sustentam a arrecadação de um Estado. Ocorre que, nesse momento, nessa guerra fiscal entre os Estados, cada vez mais um começa a guerrear com o outro. E aí, até ferindo o pacto federativo. Dessa forma, então, acaba sendo mais interessante ele sair desse Estado e ir para o outro que oferece um melhor benefício fiscal. Ocorre que esse ciclo de benefícios fiscais, incentivos fiscais, dá razão ao que se chama guerra fiscal propriamente dita. Por quê? Porque cada vez mais se renuncia à arrecadação. E você tinha anteriormente o motivo para esses incentivos era a precarização da infraestrutura. E se você deixa de arrecadar, você renuncia à receita, você não tem receita suficiente para melhorar essa infraestrutura. E aí acaba acontecendo um círculo vicioso de incentivos fiscais e deteriorização da infraestrutura, precarização da infraestrutura. E aí você tem aqui, ó, no gráfico, a arrecadação do ICMS dos estados. Até mesmo porque boa parte dessas empresas, percebendo a falta de capacidade de infraestrutura desses estados, também voltam para os estados do Sudeste e do Sul, porque lá tem mão de obra mais qualificada, melhores serviços, infraestrutura, etc. E aí você tem, ó, percebam aqui no gráfico 2, um pequeno momento de aumento da arrecadação, e depois você tem ali uma diminuição da arrecadação, do percentual perante o PIB. Faço uma menção, uma observação, nesse momento aqui. Aqui foi o entendimento, isso é importante para os juristas, foi um momento em que a jurisprudência do STF permitiu a incidência de ICMS nas atividades de telecomunicação. Então, diante disso, a arrecadação com essas operadoras de telecomunicação permitiu aí uma maior arrecadação dentro ali do ICMS. A minha base de estudo é focada nessa questão do ICMS, nas questões estaduais, do que provavelmente municipais e da União. Faço esse parênteses aqui porque eu estou mostrando ICMS propriamente dito. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Alguns poderão usar o argumento para rebater aqui essa ideia minha de crítica aos incentivos fiscais, aos benefícios fiscais, também a guerra fiscal, dizer que a carga tributária brasileira é muito elevada. Então, justificaria esses benefícios fiscais porque diminuiria aí a arrecadação, e por que não diminuiria a arrecadação, mas diminuiria aí a carga tributária das empresas e também outros encargos que essas empresas têm. Esse argumento, apesar de ser muito utilizado, é um argumento que pode ser criticado. E eu apresento aqui dado que pode apontar essa crítica ao argumento de encargos elevados tributários. Olha só aqui o gráfico que eu trouxe da OCDE presente ali no estudo apontado do Senado. Pessoal, olha onde está o Brasil. Não sei se o cursor do meu mouse vai gravar o cursor do meu mouse, mas olha só onde está o Brasil na questão da relação carga tributária, percentual da carga tributária, sobre o PIB. Está bem aqui. Olha os países que têm carga tributária mais alta dentro dos pesquisados ali pela OCDE.
a Dinamarca, França, Bélgica, Finlândia e Suécia. Então, você tem uma série desses países setentrionais, por exemplo, Dinamarca, Finlândia e Suécia, países setentrionais, que são países considerados países desenvolvidos, países de alta qualidade de vida, de altos índices de desenvolvimento humano. Então, pessoal, esse critério, essa discussão, esse argumento de que a carga tributária brasileira é muito alta é muito relativa, porque ela não é tão alta comparada a outros países, e você percebe que alguns países que têm carga tributária mais alta são desenvolvidos. Então, eu tenho esses dois argumentos que podem aí rebater essa crítica da carga tributária alta que justificaria ali um benefício fiscal. Dessa forma, então, eu gostaria de trazer para vocês algumas, aqui, fazer um parênteses antes de voltar para a tela principal, isso que eu quero dizer da questão da guerra fiscal e a perfeição que acontece. A forma crítica que ela traz aos estados. Então, você tem inicialmente uma infraestrutura precária, que justifica ali, não motiva esses benefícios fiscais, porque não é atrativo diante da minha infraestrutura, então eu tenho que fazer outra forma de atração. Eu faço isso através de benefícios fiscais. Esses benefícios fiscais ocasionam a renúncia de receita, e essa renúncia de receita precariza ainda mais a infraestrutura, necessitando mais ainda de benefícios fiscais. E aí, se você tem aqui um outro elemento concorrente, ou seja, um outro estado que concorre nesses benefícios fiscais, isso aqui se torna mais agressivo, então. Essa necessidade de benefícios fiscais e precarização da infraestrutura se torna mais agressiva. Pessoal, muito importante trazer isso para que vocês entendam a política que foi feita anterior a isso e posterior a isso. Num primeiro momento, é importante dizer que nem sempre esses benefícios fiscais aconteceram. Esses benefícios fiscais começaram ali na metade da década de 90 e foram ainda mais proporcionados ali nos anos 2000. E aí é importante, muito importante, trazer o momento histórico anterior. Anteriormente, e aí eu faço recorte, lá na época de Getúlio Vargas, em que havia uma maior intervenção do Estado em políticas mais desenvolvimentistas, em que o Estado tinha mais protagonismo na economia. Dessa forma, então, cria-se ali estatais, cria-se ali obras de infraestrutura, industrialização, incentivos financeiros de crédito pertencente ao Estado. Então, você tinha uma maior participação do Estado, seja investindo em infraestrutura, sendo mais atrativo para as indústrias internacionais entrarem aqui no país, buscando industrialização. Você teve aqui no Mato Grosso, antes da divisão, a marcha para o oeste, em Goiás, a Cande, ali em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Você teve diversos ali mecanismos que o Estado buscou para desenvolver também regiões que existia ali uma certa timidez de desenvolvimento econômico. Então, o Estado, a União, buscou algumas medidas, algumas intervenções. Colônia Agrícola Nacional de Dourados, então você fez uma atividade rural, buscou ali instalação de colônias dentro de algumas regiões, inclusive até o território federal de Ponta Porã foi baseado nessa ideia de, posteriormente, colocar uma colônia agrícola ali. Temos as estatais brasileiras aí, Petrobras, as famosas Brás, e investimentos em infraestrutura, em BRs, abertura de BRs, etc., justamente para ser mais atrativo para a industrialização e para o desenvolvimento econômico a partir de um agente exógeno que é o Estado, e não somente o mercado. E aí isso continuou, passou por Juscelino Kubitschek com a construção de Brasília, também com a malha rodoviária. Você tem ali depois o regime militar, com atividades como, por exemplo, investimento em infraestrutura energética, com a construção de Itaipu, com rodovias também, entre outras formas, colonização agrícola,
você tem diversas formas aí de políticas de intervenção do Estado para o desenvolvimento econômico. Uma política que aconteceu muito forte durante esses momentos da ditadura, do regime militar, foi a instituição de superintendência de desenvolvimento. Então, a gente teve a SUDECO aqui no Centro-Oeste, a SUDAN no Norte, a SUDEN no Nordeste. São alguns exemplos aí de superintendência de desenvolvimento. E elas tinham ali a função de promover o desenvolvimento. A SUDEN foi o maior exemplo. A SUDEN surgiu a partir de um pesquisador chamado Celso Furtado, que é um pesquisador muito valorizado aí pelos desenvolvimentistas, e que tinha ali a ideia de que havia no Nordeste, por conta das circunstâncias também climáticas, uma necessidade de intervenção do Estado em desenvolvimento. Criou-se também, por exemplo, ali o Banco do Nordeste. Então, essa intervenção do Estado ocorreu até aí o regime militar. Ocorre que essa hiperestrutura, essa hipertrofia do Estado na economia, ocasionou também endividamento público e inflação, entre outros problemas. Surge aí reformas liberalizantes no Brasil. A partir dos anos 90, surgem reformas liberalizantes no Brasil. E aí o Estado tira esse protagonismo, há um desinchaço do Estado, uma atrofia do Estado. Se ele estava hipertrofiado, ele está tendo uma atrofia. Dessa forma, então, o Estado para de ser protagonista, para de intervir e deixa muito mais para o mercado. E dentro de políticas públicas aí de desenvolvimento econômico, surge a matéria tributária, que é justamente esses benefícios fiscais. Muito importante, deixa eu voltar aqui, pensar isso. Eu não posso trazer para vocês, não posso me privar aqui para vocês, só a críticas a esses benefícios fiscais, sem trazer para vocês outros mecanismos ou outras respostas que podem ser dadas a esse momento. E aí eu falo, nesse momento, eu queria dar esse último enfoque aqui da nosso diálogo, para o momento atual, em que já estamos aí enfrentando as crises econômicas, é corrente uma crise econômica aí, então trazer alguns mecanismos e dialogar com alguns outros mecanismos que não incentivos fiscais, inclusive ali dentro de políticas de direito tributário, de políticas tributárias. Suspensão. Pessoal, importante trazer de forma bem rápida aqui a diferenciação, a distinção de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. A suspensão, eu não dou fim ao crédito tributário. Eu modifico o curso do crédito tributário, o curso normal do crédito tributário, através de alguns mecanismos, como, por exemplo, parcelamento, moratória, etc. e tal. Como assim? Eu posso atrasar o pagamento da obrigação principal através da moratória, fazer com que ele pague, ao invés de pagar esse mês, ele paga posteriormente. Eu posso parcelar uma obrigação muito grande, fazer de forma parcelada, para que as pessoas, para os empresários, as pessoas físicas, às vezes, possam parcelar esse encargo tributário. Então, não dou fim a essa, não tem uma renúncia fiscal. E me parece muito mais uma política muito benéfica neste momento. O Estado dá essa concessão, essa ideia de concede aí um benefício, porque isso aí é um benefício fiscal, concede o benefício de parcelamento, de moratória ou qualquer outro aí do tipo de suspensão, e não tem uma renúncia de receita, ele faz com que a pessoa pague mais posteriormente, sem que ele abra mão desse capital. Ainda que ele receba depois, ele vai receber. Pode ocorrer de inadimplemento lá na frente, tanto agora como lá na frente. Pode, mas é um risco que tem que ser corrido. É muito mais, eu creio que seja muito mais seguro fazer de forma parcelada e receber do que não parcelar e não receber nunca. Então, você parcela buscando receber, fazer uma forma muito mais atrativa para o adimplemento do sujeito passivo da obrigação tributária. Então, você tem aí a arrecadação, mesmo que tardia, mas você tem a arrecadação.
e o sujeito passivo tributário, e aí eu posso entender tanto pessoa física como empresa, ele terá fluxo de caixa, ele terá ali possibilidade, liquidez para poder pagar outras contas, outras obrigações, ser adimplente com outras obrigações, e aí você tem esse fôlego aí para essas pessoas, seja jurídica, seja física, diante de um cenário de crise. Crédito público, outra prática que existe, outro mecanismo de desenvolvimento econômico que existe, são créditos públicos. E aí a gente lembra aqui de bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então você tem crédito, seja ele crédito para pessoa física, seja ele para crédito para pessoa jurídica. E eu estudei na minha graduação de Relações Internacionais créditos para as pessoas jurídicas, para as empresas, a partir do BNDES. E o BNDES foi um ator importante para o desenvolvimento de grandes empresas. Diversos exemplos aí de players globais brasileiros que conseguiram atingir esse status de player global, de multinacionais importantes dentro da conjuntura internacional, graças a esses investimentos públicos. Temos frigoríficos, temos empresas aí de bebidas, construtoras, por que não, e outras empresas mais. Dessa forma, então, ainda que exista ali algumas discussões quanto a esses créditos tributários, esses créditos públicos, melhor dizendo, é importante trazer que no momento atual em que existe uma crise, é muito complicado trazer essa política agora, nesse momento, na minha percepção. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro em caixa para poder fazer empréstimo. E tem outras necessidades muito mais importantes, como, por exemplo, agora, investimento em saúde. Então, seria até contrário à supremacia do interesse público sobre o privado, e aí a outros princípios, até de moralidade, dar crédito público no momento em que se existe necessidades em outras áreas muito mais urgentes. Então, acho que essa política de crédito público neste momento, não seria a melhor perspectiva. Dessa forma, então, pessoal, passo para outro mecanismo. Investimentos em infraestrutura. Pessoal, vou fazer aqui uma outra questão. Investimento em infraestrutura é uma perspectiva até keynesiana, até vai trabalhar isso. Eu não sou especialista em Keynes, o meu orientador de mestrado era. Mas investir em infraestrutura consegue trazer aí empregos, aquece a economia e você consegue também dar suporte ao desenvolvimento de atividades econômicas. Ocorre que esse investimento em infraestrutura atualmente, diante de uma crise, é muito arriscado porque você tem aí a possibilidade de um endividamento público que já é grande no país. E o endividamento público já grande no país ocasionaria aí uma quebra, por que não, do Estado. E aí teríamos, então, uma difícil tarefa de recuperação econômica do Estado. Acho essa política muito boa quando você tem um baixo endividamento público, uma política, depois de uma política de austeridade, etc. e tal, muito mais aplicável. Mas no momento em que você tem um alto endividamento público, uma alta crise até de folha de pagamentos, atraso de salários, etc., eu acho muito difícil esses investimentos em infraestrutura por parte do Estado. Então, acho também uma política que seria muito difícil neste momento. Por fim, uma outra política, e também acho muito viável, é isso aqui, que tanto se fala, muito audível até para as pessoas, que é o investimento em desburocratização. E aí, nós, alunos de Direito, para fazer o encerramento dessa parte de desenvolvimento, depois eu vou para a conclusão, nós, alunos de Direito, podemos trabalhar nessas duas áreas, tanto na questão da suspensão, nessas que eu estou propondo, como políticas que considero aí, dentro da minha pesquisa, dentro da minha hipótese, as mais viáveis no momento. A suspensão de créditos tributários e a desburocratização. E essa desburocratização e também a suspensão, ela parte de uma legislação própria, de politização através de instrumentos de legalidade. E nenhum operador
melhor para esses instrumentos de legalidade de lei do que o próprio aluno de direito, do próprio operador do direito. Então, estudar a economia neste momento, ter uma visão holística deste momento, permite aí que a gente faça as melhores políticas, seja de tributária, seja de desburocratização, seja licenciamentos, em abertura e fechamento de empresas, entre outros elementos aí que tornarão aí a atividade de empreender muito menos burocrática, facilitando aí o empreendedorismo, a atividade econômica, etc. E na suspensão, aí possibilitando o fôlego das pessoas e sem tirar a arrecadação do Estado. Então, temos essas políticas, como eu vejo aí, como as principais mecanismos, dou ênfase aí à suspensão e à desburocratização, e acho não, porque isso não é tão acadêmico, mas dentro aí de uma perspectiva, de uma análise de conjuntura, me faz entender que essas duas políticas são as mais aplicáveis neste momento. Pessoal, concluindo então a minha fala deste momento, gostaria apenas de trazer aqui algumas ponderações daquilo que eu falei, trabalhando a seguinte ideia. O aluno de direito, neste momento de crise e também desse momento de globalização, ele precisa ser, e isso aí é basicamente um fechamento da minha ideia, ter uma formação multidisciplinar e um olhar muito mais amplo, uma visão holística do direito e das questões sociais. Então, é importante para o aluno de direito dialogar com ciências políticas, com economia, com sociologia, com administração, para que ele, como formulador de política, como um agente político também, faça de forma muito mais eficiente. Eu, com esse recorte econômico, mostro que dentro do direito tributário também é necessário essa visão holística, essa visão multidisciplinar, trabalhando ali elementos econômicos. E aí, fechando aqui a minha fala, é muito mais a ideia que essa pesquisa está em desenvolvimento, estou trabalhando com alguns orientando sobre isso e também uma possível aí, proposta de doutorado, em que se procura fazer políticas públicas não somente aquelas que parecem ser muito justificadas, uma justificativa muito bela, mas políticas que são eficientes, porque todas essas políticas públicas, muitas dessas políticas públicas que são propostas pelos governantes em geral, são muito audíveis, muito bem justificadas. Mas a gente tem que pensar de forma crítica para ver o efeito disso a longo prazo, para ver o efeito disso nas famílias, no Estado e nas empresas. Não ficar somente no discurso de governo, mas estudar isso de forma aprofundada. E somente com um estudo multidisciplinar que vocês conseguirão fazer isso. Então, eu faço uma provocação aí para vocês, faço um incentivo a vocês, que vocês estudem não somente direito durante a trajetória acadêmica de vocês, mas também outras. Sei que muitos de vocês pensam de forma pragmática, em mercado de trabalho, etc., e é importante não perder o foco nessas matérias duras, do núcleo duro de direito. Então, estudem direito administrativo, direito penal, direito do trabalho, direito constitucional, direito tributário, mas também tentem estudar outras matérias ali fora do núcleo duro do direito. Pessoal, é isso. A minha contribuição é essa. Fico à disposição para outras atividades, para o diálogo, para o debate, para feedbacks no meu e-mail. Agradeço novamente ao convite. Espero logo mesmo estar em Marcelândia, conhecer essa cidade e que logo em breve estejamos juntos. Muito obrigado novamente e um até breve aí a todos de Marcelândia, da Unemate Marcelândia. Um abraço.